Boa noite. Já sei que eu tenho que falar alto, que normalmente eu já falei uma vez que eu falo muito baixo, como boa nordestina que sou. Vou tentar, se alguém lá no fundinho lá não estiver me ouvindo, só fazer assim que fico atenta. Mas que Jesus e o nosso anjo da guarda me dê a intuição necessária para bem fazer as colocações que se faz necessário nesse momento. Como anunciou a Solange, nós vamos falar sobre o planejamento reencarnatório. Eu acho que nós, ou ouvimos falar, ou nós mesmos já falamos, ou que alguém disse, que eu não nasci, não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho, sua filha. Eu não pedi para ter vocês como filhos. Eu não pedi para nascer numa cidade pequena. Eu não pedi. Mas segundo informação da espiritualidade amiga, nós pedimos sim. Nós imploramos para estar neste momento com as pessoas que nos rodeiam. Nada na natureza, absolutamente nada na natureza ocorre por um acaso. Tudo tem uma razão de ser e um propósito. Não existe o acaso na lei de Deus. Emmanuel já disse, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e no horário certo. Então, nós temos que entender que tudo é traçado conforme o grau de evolução a que a gente tenha, a gente vai poder ajudar, cooperar com os nossos mentores espirituais lá na espiritualidade para traçar um plano para que a gente venha, não digo assim, rigorosamente seguir, mas que eles garantem que é igual a um GPS, que você coloca no celular, como daqui até Foz, vai dizer o caminho certo, mais fácil, mais rápido. Mas nós temos o livre-arbítrio para desviar, para cortar caminho, para fazer da nossa vida o que é bem entender. Então nós sabemos que os planejamentos reencarnatórios, ele é feito normalmente lá na espiritualidade. Nós temos lá na espiritualidade departamentos que, por sua vez, eles são dedicados exclusivamente a planejar a vida de cada um dos seus tutelares. Então, normalmente a gente diz assim, eu não quis nascer nessa família. Não é que você queira nascer nessa família, você precisou nascer nessa família, você precisa nascer nessa família. Eu não queria ter este filho. Só que assim, no planejamento reencarnatório, normalmente eles acham que é traçado assim, milimetricamente. Você vai casar com fulano, você vai ter tantos filhos, os aspectos principais. Não é assim. Nós vamos dizer assim, você vai para a espiritualidade, para a Terra, vai voltar ao planeta Terra, você vai ter uma família, você vai ter um lar, você vai ter uns filhos, com esta característica. Se nós não casarmos, vamos dizer assim, com este marido que hoje está do nosso lado, provavelmente a gente vai casar com um que tem as mesmas condições, as mesmas características daquele. Se você não tem este filho agora, que você não quer, mas você teria outro com aquela característica daquele filho. Então não é pré-determinado, é este o marido, é fulano, é betano. Não existe isso, é a característica. E o resto fica por nossa conta, pela força da atração que nós sentimos um pelo outro. Então é a característica que vai denotar que aquela criatura. Então às vezes a gente vai ver depois que há um desvio. Você tem toda e eterna liberdade de desviar desse programa, porque nós temos que entender o seguinte, que o livre-arbítrio, a liberdade, não é absoluta. O livre-arbítrio não é absoluto. Nada é determinado, já foi dito. Porque nós temos o seguinte, a lei de Deus. E nada ocorre sem que Deus permita.
Então, você tem a liberdade de fazer e acontecer, de seguir ou não o plano traçado por nós mesmos lá na espiritualidade, mas que nós temos que o livre-arbítrio, a liberdade, dentro dessa lei de Deus. Dentro dessa lei de Deus, você tem a liberdade de agir. Só que a consequência dos nossos atos são inteiramente nossos. Nós temos essa liberdade de agir como a gente quer, mas nós temos a inteira responsabilidade por aquilo que nós vamos executar. Por exemplo, nem todos os espíritos, eles são assim, eles executam o planejamento deles, nem todos. Existem duas classes de espíritos que não, vamos dizer assim, não conseguem, não podem e não, de maneira nenhuma, determinar como vai ser o plano dele. A primeira classe são os espíritos recém-criados à mão do Senhor. Eles não têm, vamos dizer assim, nem conhecimento, são ignorantes, são simples, não têm experiência. Deus vai suprir, não estou dizendo em nascimento, estou dizendo em criação, que foi criado por Deus. É diferente de ser gerado. Você está gerando, você não está criando. Então, essas criaturas, Deus, Ele supre essa necessidade dessa criatura vir e Ele vai lhe dar uma tarefa e Deus vai suprir a inexperiência dele. Até que ele começa a adquirir este livre-arbítrio que todos nós vamos ter. E como disse, não é absoluto. Deus está ali suprindo. Essa é uma categoria de espíritos que não escolhem seu planejamento reencarnatório. E nós temos uma segunda categoria que são os maldosos, os recalcitrantes no erro, os cruéis, os bandidos de alta periculosidade. Esses não participam, não opinam sobre o seu planejamento reencarnatório. Eles vão vir na compulsória, eles vão vir espiar, eles vão vir sentir na pele tudo aquilo que ele fez o outro. Essa é a lei divina. Ele vai sentir na pele tudo aquilo que ele fez o outro sentir. Não vai opinar. Você vai para a terra, você vai ficar nessa família, com essa pessoa que você magoou, que você maltratou, que você passou para trás. É essa a sua tarefa que você vai ter que cumprir agora. Esses não opinam. 2. Os recém-criados e esses recalcitrantes no crime. E, eu digo assim, entre aspas, nós que já temos uma certa moralidade, que nós temos um certo conhecimento, que nós já temos um certo amor por Deus, pela verdade, pelo bem do próximo. Acho que a gente, hoje em dia, não comete os crimes que cometem esses indivíduos. Então, nós podemos, assim, de certa forma, ajudar, cooperar, opinar, até resolver o nosso planejamento reencarnatório. Então, vamos dizer assim, o nosso mentor espiritual, nós estamos lá do outro lado da vida. O nosso mentor espiritual vai chegar para nós e dizer assim, ó, senta aqui, frente a frente, lado a lado. Eu estou aqui com o teu dossiê, porque assim, antes de entrar nesse detalhe, eu vou dizer uma coisa. Nós temos uma bagagem espiritual, nós temos uma herança espiritual. Assim, nós fomos criados, nós temos uma única vida, várias existências, várias reencarnações, mas a vida é uma. Nós fomos criados, tivemos um princípio e nós não teremos mais fim. Então é uma vida. Neste encarnar, desencarnar, nós cometemos toda sorte de coisas que não vamos dizer assim, que não vai de encontro com uma moralidade, não vai de encontro com uma pessoa de boa fé. Então nós cometemos muitos crimes, nós cometemos muita desavença, muitos fuxicos, e tudo isso está dentro da nossa bagagem. E isso nós trazemos dentro do nosso espírito, dentro do nosso inconsciente, está aquela bagagem. Aí o nosso mentor, que nós temos condições, nós já temos condições, frente a frente, senta aí, vamos ver. Estou aqui, ó, com o teu dossiê na mão. Aqui está constando o seguinte, olhe bem, porque na espiritualidade nada é escondido. Eu estou vendo aqui que você nasceu numa cidade pequena, que você tem uma família pobre, você foi muito humilde, você, desculpa os professores, mas isso aqui é um texto que eu tirei do Simonetti, você foi professora
e que você não se dava muito bem com a sua família por ser numerosa, por ser pobre, você era arrogante, você era impaciente, você era cruel e você era sovina. É o teu dossiê. Você não cumpriu com aquilo que foi determinado no seu planejamento anterior. Você fez o avesso do que era para ser feito. Você esqueceu aquilo que você planejou. Então agora, olha, eu estou achando por bem que você, assim que tem que ser. Não é imposto, porque nosso não é. Nós não somos recalcitrantes no crime. Nós não somos perversos, ainda não, nós não somos. Mas a gente não pode dizer também não sou. Não sei. Agora, neste momento, eu não sou. Mas eu não sei o que pode me acontecer ali em 2 minutos, ninguém sabe. Aí ele vai dizer, então, olha, eu estou vendo aqui, que tal você retornar com a mesma família, porque eu vou querer que você, se você concordar, vai desenvolver a paciência e a tolerância. Isso é o mentor falando com o espírito que pode opinar. Aí ele diz assim, então tá, você vai nascer com a mesma família, porque você prejudicou, você não honrou seu pai e sua mãe, você só maltratou seus irmãos. Com a família, com a mesma família, porque você não se dava bem com seus filhos, com seus irmãos, então você vai voltar com eles. Só que você vai continuar numa cidade pequena, você vai continuar num bairro pobre e coitado dos professores, vai lecionar porque ela vai ter que desenvolver a tolerância e vai ter que desenvolver a paciência. Você vai ter uma classe de alunos especiais, hiperativos, crianças que não obedecem, que não param 1 minuto sentado. Você vai ter pais intransigentes, pais te cobrando, assim que você vai ter. Assim você vai ter que conquistar e fluir de você a paciência, a tolerância, a calma, porque vai ter criança rodando em cima de você, mãe falando, você não pode fazer nada, porque isso é o que acontece com os professores de hoje em dia, não é com os professores de antigamente. Os professores de hoje em dia não podem nem opinar, porque o pai, se você chamar um pai, uma mãe, olha, está acontecendo, já os pais são a favor desses filhos. Você vai. Então, é assim que é feito o planejamento reencarnatório. O que vem a ser esse planejamento? É uma série de atividades que são programadas, a gente está vendo que é programada e que a gente tem que cumprir na existência que a gente vem para a Terra ou em outros planos. Normalmente, nós somos assim, vamos dizer assim, os espíritos, que a gente fala assim, que sai da Terra, vai para a espiritualidade, vai para a erraticidade, volta para a Terra. Nós somos espíritos da Terra, do planeta Terra. Lógico que há também uma migração e imigração entre planetas também. E nós sabemos que na casa do Pai tem várias moradas. Hoje nós estamos numa das moradas do Pai, que é o planeta Terra, que como diz assim, é o planeta de prova e expiação, mas que eu ainda não estou conseguindo ver onde é que está essa expiação, esse sofrimento todo. Eu não estou conseguindo. O pessoal diz assim, mas será que é porque você não enxerga? Não, não é. Eu acho que tem mundos primitivos, mundos piores que nós sabemos que tem, do que o planeta Terra. Então nós temos que ser agradecidos por nós estarmos nessa morada, por nós termos oportunidade de estarmos nessa morada. Porque nós nem imaginamos o quanto de espíritos que estão pedindo, implorando para estar aqui no nosso lugar. E nós estamos aqui no conforto, tendo oportunidade de nos melhorarmos, que temos a oportunidade de fazermos alguma coisa pela sociedade, por nós próprios, e nós ficamos levando a vida na flauta. Nós dedicamos o quê? O que é agora? 7 e pouco? É 1 hora e pouco? Nós dedicamos ao quê? A esse estudo. Sendo que a casa nos oferece 1001 coisa para a gente se melhorar, se programar, para poder a gente cumprir. Mas agora a gente pergunta assim, mas como é que eu vou saber qual que é a minha programação? Nós temos a voz da consciência, nós temos o pressentimento, nós temos o anjo da guarda que fica o tempo todo. E você sabe quando você está errando. Nós sabemos quando nós estamos prejudicando uma pessoa. Nós sabemos quando nós estamos procedendo mal. Então, não tem desculpa para dizer, como é que faz? Eu desviei, mas eu não estou sabendo.
Nós temos esse livre-arbítrio, como eu disse para você, foi traçado aquele plano para nós, e para nós, que nós sabemos quais são, porque eu tenho certeza que eu devo ter sido uma pessoa muito impaciente, porque eu já recebi um comunicado que eu estou agora para desenvolver a minha paciência. Eu falei, veio calhar esse texto comigo, eu vim para desenvolver a paciência. E olha, nos últimos momentos, porque minha vida passada é desse tamanho, o futuro é pequenininho, eu tenho certeza que eu estou desenvolvendo essa minha paciência. Não 100%, porque também ainda estou começando ainda. Então, nós vamos agora, vamos ver o seguinte, nós sabemos que lá tem toda essa estrutura na espiritualidade amiga, lá na espiritualidade, lá na religiosidade, são departamentos que fazem esse tipo de planejamento. Nós estamos assessorados por espíritos amigos, por nosso mentor espiritual, por nosso anjo da guarda. Eu sempre falo que se nós soubéssemos usar o nosso anjo da guarda, nós não estaríamos assim. Porque eu já digo sempre que eu tenho muita ligação com o meu anjo. Quando eu estou em dificuldade, eu fecho e digo, meu anjo, o que você está fazendo que eu estou aqui? Eu sei, ele não está aqui do meu lado, está nas atividades dele. Eu chamei, é como se puxasse uma cordinha, parece que ele está ali me acudindo na hora que eu estou na maior amargura. Então, se todos nós fizermos isso, nós iremos ter sim uma ajuda desse anjo, porque ele traçou juntamente com a gente essa vida que nós temos que levar aqui hoje. Então, do livro tem Vamos trabalhar então sobre um texto que é bem pertinente ao tema de hoje. O livro é Encontro, quem puder ler é maravilhoso, Encontro e Desencontro, é do Richard Simonetti, o item Aprendendo com os próprios erros. Então existe ali as personagens, é o senhor Ambrósio, que ele é diretor de um departamento, de um instituto que faz a reencarnação, justamente o planejamento reencarnatório. Ele tem é o senhor Ambrósio, os nomes do pessoal da espiritualidade é igual o meu, ou nomeada difícil, nomes esquisitos, para a época, tá certo, né? Então, o senhor Ambrósio é o diretor dessa instituição que faz esse planejamento reencarnatório. Nós temos o Rogério, que é o assistente do senhor Ambrósio, e temos o Dagoberto, que é um visitante, que é pai de Mariana, que é a personalidade fundamental, principal desse conto do Simonetti. Mariana, ela reencarnou sob a orientação desse departamento onde o seu Dagoberto era o presidente. Ele percebe, esse Dagoberto, o seu Ambrósio, ele percebe que o Rogério, ele está vindo justamente com o seu Alberto e ele está percebendo que está acontecendo alguma coisa ali. Aí o Ambrósio recebe o assistente dele, Rogério, que vem acompanhado do Dagoberto, que é o pai de Mariana. Ele percebe a angústia desse pai, ele percebe esse pai nervoso. Aí ele dirige a palavra e diz assim, nós temos acompanhado a trajetória da vida de Mariana. Quer dizer, já matou a charada de cara do pai. Nós temos acompanhado. Aí o seu Dagoberto virou e falou, bom, então nessa altura você está sabendo que a minha filha, ela casou, está casada há 2 meses, em virtude de uma gravidez indesejada. Ela tem apenas 17 anos e Léo, guarda esse nome, e Léo tem apenas 20 anos. Os dois deixaram de estudar, os dois estão trabalhando num emprego irrisório para poder arcar com a responsabilidade deles, porque não tem ajuda externa. O pai de Mariana disse assim, embora pareça que os dois são felizes, eu sinto que existe alguma coisa ali naquele relacionamento que não está certo. Para minha tranquilidade, pedindo para o diretor, eu gostaria de ver o dossiê, o planejamento reencarnatório da minha filha. Esses 3 estão na espiritualidade, Mariana já está na Terra. Eu gostaria de ver o dossiê. Não é assim, você chega e eu quero ver o dossiê, não. Mas o diretor do departamento, ele percebeu que esse pai estava muito angustiado, que alguma coisa ele estava querendo evitar no futuro. Aí ele disse,
chamou a secretária, traga o dossiê. Quando o seu Ambrósio analisou juntamente com o pai de Mariana o dossiê, ele diz assim, olha que beleza, como nós vimos no planejamento reencarnatório, só vem assim as principais atividades, porque como eu disse, porque os intermeios, os desvios, é por nossa conta, para a nossa liberdade. Aí ele pegou e disse assim, nossa, tá aí, a profissão de Mariana, médica. O casamento, ela iria casar por volta dos 30 anos de idade. Ela iria encontrar um ex-companheiro dela chamado Rubens. Lembra do Léo? Era Rubens, que fora companheiro de existências passada. Esse Rubens, ele antecipou 10 anos antes de Mariana, 10 anos depois a Mariana nasceu. Ela teria com Rubens 3 filhos, Magda, Flávio e Alberto. O objetivo da reencarnação é o seguinte, ela abandonou, negligenciou com esses filhos e com esse marido. Então ela tinha que consolidar justamente isso e encaminhar essas crianças. E o tempo de vida de Mariana seria de 70 anos. Ao ler aquilo, o pai disse, não é possível. Ele não se conteve. Meu Deus, então nós estamos diante de um desvio do planejamento reencarnatório. Ela casou com Léo e teve um filho. Quer dizer, ela não casou com Rubens e nem teve 3 filhos. Aí diz assim, o senhor Ambrósio confirmou, sem dúvida nenhuma. Mariana casou-se com um homem errado, no tempo errado e por motivos errados. Gente, e isso não quer dizer que, meu Deus, será que eu casei errado? Não. A história é verídica, dita por senhor, pelo Simonetti, não é de nenhuma, não cabe, vamos dizer assim, o carapuça não cabe na cabeça de ninguém, ok? Então ela diz assim, meu Deus, o pai diz assim, meu Deus, então o filho que ela teve com Léo não era nenhum dos 3 que ela ia ter com Rubens? Ele falou assim, não, este filho que ela teve com Léo é um desafeto, é um inimigo do Léo, não tem nada a ver com você. Trata-se de uma entidade sofredora. E devido a esse envolvimento passional, essa liberdade que está tendo, eu digo hoje em dia não, porque está ali, o uso indevido e incorreto que essa moça teve do seu livre-arbítrio, que ela conheceu o rapaz, já namorou, já ficou grávida, já saiu do emprego, ia ser médica, uma balconista, ia ter 3 filhos, teve um, ia casar com o Rubens, casou com o Léo, desviou totalmente da rota. O pai perguntou, mas e agora? Como é que fica isso? Ele falou, olha, a partir do momento em que Mariana se afastou do planejamento realizado, é difícil então a gente prever o que vai acontecer depois. Mas ainda tem um porém muito grande. Quando ela tiver 30 anos, o Rubens vai aparecer na vida dela. Está planejado por Rubens. O Rubens não teve nada, não está nem sabendo que ela desviou. Ele está cumprindo o papel dele. 30 anos ele ia aparecer. E aparecer é a tal história. E agora? Aí bate, né? Aí bate. Estou casado com o Léo, eu tenho um filho que não tem nada a ver comigo, é inimigo do meu marido. Eu não tenho, ela nem imagina. E agora? O que eu faço? Se eu me envolver, eu vou então causar o que mais? Um acúmulo então, para minha cabeça. Se eu deixar, é infidelidade, que nós sabemos que não dá para ser infiel num planejamento que está marcado para ela ser assim. E agora, como é que vai ser? Vai ser o seguinte, a Mariana, ela não será feliz no casamento com o Léo, não vai ser, porque o outro está ali. Eu vou, eu fico com o Léo, eu separo. Nesta época não havia essa de dizer assim, tchau, eu vou. E esse filho? Ela não tinha amor, porque esse menino, muito embora seja dela, era o inimigo do marido. E agora meus outros 3 filhos que eu tinha que ter, os 3 netos, né, porque o Dagoberto está falando, o anseio da maternidade não ia ficar satisfeita com ela. Ela seria uma pessoa frustrada na profissão, porque de comerciante a médica há uma distância muito grande.
não iria ter os 3 filhos, como não teve. O que aconteceu? Foram refeito todo o planejamento de Mariana. Foi refeito todo o planejamento daquelas 3 crianças. Foi refeito todo o planejamento do Léo com o filho dele. Então, para a gente perceber que é sério esse planejamento. Ah, mas eu não sei, sabe? Nós sabemos. Nós sabemos quando a gente tem um por aí. Ah, mas então aquele que passou por ali é alguma coisa comigo? Não, não tem nada a ver. A tua vida é hoje. O que passou, passou. Você pode ter uma grande amizade, mas não também sair, ó, porque ele, eu tenho um compromisso com ele que eu tenho que assumir. Não é por aí. E isso porque, como diz, nós temos a voz da consciência, nós temos a voz do espírito, nós temos ajuda, cooperação, e você sabe quando está errando. Então a gente tem que ficar atentos a essa realidade, porque esse planejamento não é uma coisa rígida, que você tem que cumprir, mas não precisa desviar a 180 graus. Nós podemos desviar, só que assim nós vamos atrasar a nossa evolução. É só isso que vai acontecer. Se é só isso, é muita coisa. Porque a gente chega, vamos dizer assim, neste período que nós estamos, vamos dizer assim, nessa altura que nós estamos, nós vamos regredir nunca. O que nós conquistamos é bagagem nossa, de bom ou de ruim, é nossa bagagem. Nós não vamos conseguir modificar a nossa bagagem, aquela que nós estamos trazendo de bom ou de mal. O de mal nós vamos sim. Nós podemos, tanto um quanto o outro, nós podemos enaltecer, nós podemos ajudar, nós podemos cooperar. Para a gente esquecer que tem um tal de Rubens que tem que passar na nossa vida depois dos 30 anos, no horário certo dele. Porque ele não teve culpa. Quem desviou foi ela. Mas ele está no pacote. Estando no pacote, vai ser reformado todo o planejamento reencarnatório. Então, é decidido lá na espiritualidade com o nosso consenso. Nós. Não aqueles 2 casos que foi dito. Então, a gente se percebe o seguinte, do que? A Mariana, ela vai sofrer muito as consequências do ato insano que ela fez. Ela foi impulsiva, ela usou do direito da liberdade dela, ela usou o direito do livre-arbítrio dela. E assim somos nós. Quando nós estamos tendo muita facilidade, quando nós estamos tendo muita liberdade, se atenham. Porque nós temos ao nosso lado quem queira nos derrubar. Nós temos ao nosso lado pessoas, criaturas que eu digo é espíritos, obsessores nossos que nós não sabemos. Por isso Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação. Deixa o seu Rubem passar. Sai, vira para lá, vira para o outro lado. Não caia na lábia. Porque nós, alguns que são casados, os casados também, que pode ser o mesmo problema. Então a gente não pode dar facilidade. Nós não podemos dar abertura. Se dermos abertura, a coisa acontece. Com qualquer um. Não existe mulher feia, não existe homem ranzinzo, não existe imperfeitos. Sempre tem alguém que queira. Sempre tem alguém que queira. Sempre alguém que está na espreita para nos derrubar. Sempre tem alguém que está fazendo de tudo possível e impossível para nos desviar da nossa reta, da nossa evolução, do nosso progresso. Então sejamos atentos, vigiando. Porque nós temos a voz da consciência e nós sabemos. Ah, mas só uma olhadinha não mata ninguém? Mata. É essa olhadinha que está o nosso inimigo ali, diz, opa, ela já deu uma abertura. Então já dá para a gente introduzir, dá para a gente entrar e já começar ali, ó, a mexer com a cabecinha dela. Vai achar tudo bonito, tudo certo. Então a Mariana, ela foi, novamente vai começar. Aí ela tinha que começar. Primeiro ela iria casar com o seu Léo novamente, iria ficar viúva, iria casar com o Rubens. Pronto, 2 casamentos, já deu certo. Ela iria ter os 4 filhos. O que era inimigo do marido dela, que ela se propôs que ela iria ajudar o marido, o primeiro, o Léo. E que, seguindo dessa forma, ela ia cumprir com esse planejamento reencarnatório. Então, nós temos que saber o seguinte, gente.
a gente vai, a gente encarna, a gente reencarna, desencarna, aí volta. Então, esse desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, os crimes que a gente comete, as coisas ruins que a gente comete, as coisas boas, quantas dívidas nós já pagamos? Quantas? Quantas, vamos dizer assim, nós somos em crédito? Quantos? Tem a balança. Então, a gente não queira que alguém chegue com um dossiê e diz assim, olha, eu estou vendo aqui que você não cumpriu. Vamos novamente começar tudo novamente, porque tudo aquilo vem com roupagem nova para a gente. Então, vamos ficar atentos. Era isso que eu tinha que dizer para vocês, que a gente se cuide, né? Que a gente pense um pouquinho, que as facilidades estão aí, principalmente nesse momento atual. A liberdade, a libertinagem está comendo solto. Então, cabeça no lugar. Esquece de olhar, ó, não existe o tapume para ser humano não, mas um tapumezinho no rosto, assim, psicológico, a gente dá para fazer. Não pensa que é bonitinho, que é, olha que facilidade, não, fácil. Não. Vamos botar o tapume aqui, ó, e andar só para frente, olhar para frente, que nós ganhamos muito mais. Se não ganhamos agora, nós ganhamos lá na frente. Não custa. E eu estou aqui com minha reencarnação, eu acho que sendo testado na minha paciência, na minha tolerância, com tudo que eu estou passando. Mas está bom demais, que pelo menos eu acho que agora eu estou conseguindo me aprumar na paciência, na tolerância. Porque coisa que eu não fazia nem um segundo, eu estou fazendo hoje. Me irritava o jeito de comer de uma pessoa que faz barulho, me irritava o jeito da pessoa falar, hoje está falando do jeito que quer, comendo do jeito que quer, fazendo do jeito que quer, eu estou lá, vamos lá, bem, vamos lá fazer isso. Então, acho que eu encontrei o caminho, não a solução, ok? Tenho todos um final de semana, né? Um início de semana, com a ajuda de Deus. Vamos botar os nossos tapumes, que o que é gostoso está na casa do outro, mas pode ser muito perigoso para nós, ok? Um beijo no coração de cada um. Boa noite.